Iremos agora assistir o vídeo Illumicorp, só que desta vez eu vou interromper sempre que julgar necessário para fazer um comentário sobre o assunto tratado. Basta dizer por hora que este vídeo realmente parece que não foi feito pelos Illuminati, mas alguém a fim de expô-los. Isso não importa. Eu creio que o mais importante é o conteúdo do vídeo e as informações preciosas que ele nos traz. Na minha visão, todas essas informações verdadeiríssimas. Pronto? Então vamos juntos assistir. Olá, iniciantes. Sejam bem-vindos à primeira parte do vídeo de formação da Illumicorp. Quero oficialmente lhe dar as boas-vindas como membro da nossa equipe. Você se uniu à nossa organização, que é, quem sabe, no momento a mais importante de toda a história. O fundador teve um sonho apaixonado: transformar nosso país e ocasionalmente o mundo inteiro em uma só organização, coesa. Quando a Illumicorp terminar com seu plano de centralizar os recursos do planeta, e o faremos. Olha que interessante. Quando a Illumicorp terminar com seus planos de centralizar os recursos do planeta, e o faremos, há uma afirmativa positiva de que se fará isso. Este momento, na informação passada pelo agente da Illumicorp neste vídeo, é exatamente a mesma mensagem passada pelo George Bush pai no discurso da nova ordem mundial que ele fez em 1991, quando ele diz: e quando alcançarmos o objetivo daqueles que construíram a América, e alcançaremos, então há uma certeza de que vai se realmente fazer desta forma. Eles estão convictos de que a nova ordem mundial deles vai ter total êxito. E eu, do lado de cá, né, na contramão dessa história, porque seremos os prejudicados diretamente pela nova ordem mundial, também não tenho dúvidas. Eles farão e já estão fazendo. Vamos seguir. Iremos poder organizar, distribuir e governar em prol do benefício do mundo. Depois de centralizado. Quando ele fala isso, só um detalhe, pode ficar aqui mesmo. Quando ele fala isso, iremos governar em favor do mundo, ele não está falando mentiras. É em favor do mundo mesmo. Agora, saiba aqueles que são como nós, né? A camada baixa da sociedade, ou seja, a massa popular, saiba que você não fará parte deste mundo. Eles irão exterminar 90% da população mundial. E os que ficarão totalmente controlados, mas terão direito à vida, o que 90% da população atual, ou seja, a população de hoje, não terá mais. Todo mundo sabe que existem classes sociais em nosso planeta. Sabemos que a sociedade está composta pelos ricos, classe média e pobres. Mas uma coisa que nenhuma dessas três classes compreende é que a pirâmide continua mais acima. Acima destas três classes existe um pináculo escondido na parte superior da pirâmide. Ela é constituída pela elite de proprietários e diretores da Illumicorp. As três pirâmides abaixo constituem os ativos e recursos da Illumicorp. A Illumicorp está dividida em vários corpos administrativos, mas cada uma delas tem os mesmos níveis de hierarquia. Começando pelo nível base, temos os iniciantes, e como tal a sua função será assegurar que as ordens sejam cumpridas nas supercorporações e instituições controladas pelo Illumicorp. Você será colocado na cabeça de uma companhia, uma instituição do setor público, para levar a cabo as ordens desde o alto da pirâmide. Lembre-se, a sua função é importante. Você será o rosto visível da Illumicorp para o mundo público. Você será a conexão com as massas que estão por baixo. Nunca fale em público sobre as ordens e seus chefes. Sim, na verdade você observa que a pirâmide Illuminati é construída de inúmeras pirâmides que compõem a grande pirâmide Illuminati. Assim, sob cada topo de cada pirâmide desta, que está ligeiramente ligada a outra pirâmide, ou seja, dentro da pirâmide principal, sob cada topo desse existe um comando. E este comando, ele norteia os princípios básicos pelos quais os que estão acima deles, nas sombras, os Illuminati querem que sejam norteados. Assim, existem elementos que são visíveis nesta pirâmide Illuminati. São os mega empresários que você já ouviu falar deles.
São os homens influentes da política que você já ouviu falar deles. Mas saiba, todos estes, sem exceção, seja de um gerente de uma agência bancária até o presidente da República, da maior nação da atualidade, os Estados Unidos, seja qualquer um desses, eles estão sob ordens diretas dos Illuminati, ordem do governo das sombras. Então, por isso que nesse trecho do vídeo é dito que você, subjetivo, você será colocado em uma dessas cabeças, você será a parte visível, mas você obedece regras e ordens dos invisíveis, dos que não são vistos, ou seja, os dominantes, os senhores do mundo, a elite global, o governo das sombras, os Illuminati. Agora iremos aprofundar-nos dos 6 braços administrativos da Illumicorp e suas funções. Você será colocado em uma posição de poder em um dos seguintes setores. Veja bem, os 6 braços, ele vai começar a falar sobre algumas ordens, né? A ordem política, ordem religiosa, ordem educacional, entende? É esse tipo de informação que vai vir a seguir, e eu creio que seja muito importante você acompanhar. Com atenção. Posição de poder em um dos seguintes setores. E desta maneira, enquanto seja monitorado e guiado de cima, decidirá a estratégia energética para fazer vir à tona esses objetivos. Os objetivos deles vêm à tona através de pessoas que são visíveis, mas o comando é invisível. Por isso foi que o autor aí do Illumicorp, o homem que explica sobre a Illumicorp, falou agora essas últimas palavras. Exatamente para mostrar que as pessoas estão no comando, mas elas não comandam, elas são comandadas. Então, elas estão co-comandando nós, que somos mais do que comandados, e essas próprias pessoas comandantes são também comandados, e aí sim, pelos que estão na sombra, por quem realmente manda no mundo, pelos donos. O êxito da Illumicorp está baseado no segredo. Quem controla a cabeça, controla o corpo. Bancos e negócios. É um dos primeiros braços, viu? E essa é a arma mais potente da Illumicorp para conseguir o controle global. Através do sistema financeiro mundial, podemos manipular a cara de cada país, introduzirmos organizações. Controlamos o FMI e o comércio mundial, que cumprem nossa função de empobrecer e subjugar as nações. Lembre-se sempre, a dívida é uma arma poderosíssima para controlar as nações que não compartilham com as ideias da Illumicorp. Veja bem, você próprio pode tirar prova disso. Observe se você deve a alguém, você vai ficar até sem jeito de encontrar essa pessoa pela frente, porque você vai falar, eu estou devendo essa pessoa, ela vai me encontrar ali, vai me cobrar, e se ela pedir alguma coisa eu vou logo fazer, porque eu estou devendo ela. Se isso é assim com você, comigo, que somos simples pessoas da sociedade, imagina com as grandes empresas, ou melhor, com os grandes países, com os países devedores. E quais países não são devedores? Todos praticamente são devedores. Mas devem a quem? A outros países? Claro que não. Devem aos Illuminati. Quando você vê, por exemplo, a maior nação do planeta, os Estados Unidos, e ouve dizer que eles têm uma dívida monstruosa que não tem como pagar, que Obama estava procurando meios há anos atrás, aí 2 anos atrás, talvez ou 1, para pagar a dívida externa americana, que é muito grande, a grande pergunta é, deve a quem? Deve aos Illuminati, aos banqueiros internacionais. Todos os países devem... Talvez nossa maior conquista de todos os tempos seja a criação do Fundo de Reserva Federal. É uma coleção de bancos internacionais que são de propriedade dos membros e financeiros da Illumicorp. O Federal Reserva foi criado para formar um sistema bancário centralizado mediante a Lei de Reserva Federal de 1913, uma lei criada por alguns dos nossos mais estimados membros. Muitos de vocês podem seguir pensando que o governo por si mesmo imprime a moeda, mas isso é falso. Quando o governo dos Estados Unidos necessita de dinheiro, vem a nós para pedi-lo. O dinheiro é impresso, mas somente é um representativo do nosso empréstimo. Cada dólar acumula juros, os quais recuperamos através do Ministério da Fazenda. Na realidade, os impostos que cada cidadão paga vão quase todo ele para pagar essa dívida. Então veja como a Illumicorp obtém boa parte das taxas que você paga. A alegação será dizer que esta é uma das mais importantes fontes de financiamento. Portanto, este é o nosso grande êxito conquistado aqui da Illumicorp. Mediante as fusões e compras de companhias, passamos a controlar a maior parte das companhias mundiais. A Illumicorp e seus membros possuem a maior parte do petróleo, transporte, bancos, meios de comunicação, tecnologia de comunicação nos Estados Unidos e no mundo todo. Através de cada vez novos grupos, postos que se vão fusionando, somos capazes de dirigir com total precisão os mecanismos de trabalho do governo.
Sim, você veja, se eles controlam a emissão de dinheiro, é claro, a emissão de dinheiro está na mão deles, então eles podem comprar as maiores empresas e se tornar os donos praticamente de todo mundo, e foi isso que eles fizeram. Por isso que todas as empresas praticamente, elas são do mesmo dono ou dos mesmos donos. Na verdade, se fundem e terminam, fecham-se em 13 famílias, as 13 famílias Illuminati. Agora, uma coisa interessante, quando nós pagamos impostos, nós pensamos, olha, é com esse dinheiro que o país vai custear as despesas de, vamos dizer, administração do próprio país. Não, é verdade, é claro. Agora, o grande problema das taxas serem cada vez mais abusivas e de que cada vez venhamos pagar mais impostos, é justamente porque há uma dívida do governo. E o governo deve ir saldando essa dívida. Com quem? Com os credores internacionais, com os bancos. Então, a Receita Federal, que é o órgão do governo que recolhe os impostos nossos, eles determinam uma pequena fatia deste valor arrecadado para o governo, para fazer tudo aquilo que nós achamos que 100% desse dinheiro está indo para ser feito, mas é apenas uma pequena parcela, e uma parcela maior vai para pagamento dos bancos. O governo vai pagando os bancos. Pagando o quê? Pagando o dinheiro que vai pegando, porque o governo não tem como fabricar o dinheiro. Então ele vai pegar esse dinheiro que o banco fabrica. Agora, quanto mais ele pega dinheiro fabricado, mais juros e dívida desse próprio dinheiro ele vai construindo. E quem vai pagando tudo isso? Adivinhão, hein? E, finalmente, as empresas privadas substituirão os governos em um corpo centralizado internacional. E assim poderão acometer as necessidades do público sem que ele perceba. Quando a Illumicorp se tornar pública, o cooperativismo obrigará à refundação dos governos. E assim os conglomerados empresariais se fusionarão em uma única e coesiva corporação. Isso é interessante, sabe por quê? Veja bem, repara. Os governos mundiais, eles vêm tirando do domínio do próprio governo, ou seja, do domínio público, as empresas que geram lucros e vão privatizando essas empresas. Privatizar as empresas significa entregar na mão das corporações, na mão de particulares. E são estes particulares que já governam o mundo, que já indicam presidentes da República e a gente vota nele e acaba elegendo seus próprios presidentes. É esse mesmo grupo que vai agora tomando tudo de assalto com as privatizações. Então, as coisas que são públicas, ou seja, de administração do governo, mas que pertencem a nós, vão passar agora a pertencer a grupos privados e nós vamos ficar cada vez mais nas mãos destes grupos. Você não tenha dúvida, meu amado, a nova ordem mundial não foi traçada para a população mundial. Claro que não, disso você já sabe. Mas também não foi traçada para organizadores dos países. Não foi preparada para os administradores políticos de cada nação, não. A nova ordem mundial é preparada para uma elite global. É preparada para as 13 famílias Illuminati. Veja bem, meu amado, que coisa simples, 2 mais 2, 4. Olha bem. Se as famílias Illuminati já dominam o mundo no formato que está, não é verdade? E você não tem dúvida de que elas dominam, por que então formariam uma nova ordem mundial? Para dominar o quê, se eles já dominam? Não! A nova ordem mundial é um domínio explícito através das corporações, das empresas e não dos governos. O governo vai ser um único deles. Um só, não é cada país com um governo, cada país com a sua administração, não. É um governo centralizado e você veja que já há no Brasil conversa de se unificar a polícia, de fazer uma polícia superior às polícias. Tudo isso para integralizar a nova ordem mundial, quando teremos a polícia mundial. Repare, espere, isso vai acontecer. Quando você ver isso acontecer, você vai dizer, aquele louco narigudo baixinho, ele em alguma coisa tinha razão. Porque você vai ver, a polícia mundial, a polícia da nova ordem mundial, ela vai ser criada. E já está sendo feito preparativos para isso em todos os países do mundo, centralizando a polícia e criando setores absolutistas, ou seja, acima das polícias de cada país. Mas vamos seguir em frente. E tudo isso atenderá unicamente a Illumicorp e suas necessidades de uma força de trabalho global. Setor militar e espionagem. É outro braço. O controle por parte da Illumicorp do braço militar dos Estados Unidos
é outra fundamental ferramenta de nossa propriedade. Nós nutrimos estas instituições laboriosamente para servir como protótipo da nossa força policial global. Quando estiver preparada, nossa tecnologia e nossos recursos humanos dominarão qualquer oposição à vindoura nova ordem mundial. Ao utilizar o patriotismo americano, fomentamos no soldado americano a filosofia da paz como uma força superior. Quando for o momento apropriado, mudaremos esta mentalidade para a necessidade de um governo único mundial. Ele deverá proteger todas as pessoas mediante uma força superior. Fizemos que o complexo militar norte-americano construa um arsenal necessário para levar a cabo a última limpeza do grande plano da Illumicorp. Nosso objetivo principal serão as nações muçulmanas que jamais se curvarão diante de uma dominação ocidental. E também guarda uma boa parte das reservas naturais do planeta. A Illumicorp deve possuir esses apreciados recursos, algo que é crucial para manter a dominação dos países ao redor de todo o planeta. Através do financiamento da Illumicorp aos militares, devemos desenvolver novas formas de fazer guerras, a fim de reduzir a população mundial. As pessoas não podem imaginar o que estamos planejando em segredo. Logo, inclusive o clima será uma ferramenta sob o nosso controle. Já é, né? Seremos capazes de criar secas, inundações, furacões e inclusive tsunamis, sem deixar vestígios do delito. É a natureza, a culpa é dela. Política. Assim vão dizer, né? A culpa é da natureza. O sistema político americano está sob a direção direta da Illumicorp já há algum tempo. Foi muito fácil a sua aquisição e igualmente fácil a manipulação. Os políticos conhecem nossos acordos e sabem que faríamos tudo o que for necessário para conservar o poder. A divisão do sistema político em dois lados beneficia a Illumicorp, porque faz com que todos os debates se minimizem em uma questão de direita ou esquerda. Só um detalhe, essa questão de direita e esquerda, de dois lados, isso é importantíssimo para eles. É aquele tradicional entendimento do jogo de xadrez, em que a mesma pessoa domina os dois lados do tabuleiro, controlam as duas peças do xadrez. O que ocorre, amado, é o seguinte: você não pode ter legitimidade, você não pode ter razão, eles tiram a razão sua. Quando eu falo sua, é do gado, todos nós juntos. Então o que ocorre? Se vai se levantar uma representatividade autêntica do meio do povo, esta representatividade não se justifica mais, porque ela já foi criada. Criada por quem? Por eles próprios. Assim você vê, por exemplo, o direito humanitário, né, como chama, agora não vem à mente aqui, direitos humanos, agora sim. Então você vê os direitos humanos. Quem criou os direitos humanos? Foi você? Foi teu avô? Foi teu pai? Não, nenhum de nós, nenhum das camadas baixas da pirâmide Illuminati. Eles próprios criaram. Porque se nós tentarmos criar um outro, já não justifica, porque já existe um, o deles, que eles criaram. Mas eles não vão dizer na mídia que foram eles que criaram, e muito menos que eles controlam. Eles vão dizer que é o povo que controla. Só que o povo é tão vasto, são 7 bilhões de pessoas, que nós não vamos encontrar nunca um outro que faça parte desse controle. E não vamos encontrar, não é porque tem muita gente não, é porque não existe esse controle por parte da população. Esse controle é por parte deles mesmos. Mas eles justificarão dizendo, você não encontra ninguém que controla os direitos humanos, porque é muita gente que controla, é o mundo todo, então você não vai. Não, isso é conversa fiada, história da carochinha. Eles criaram, eles dominam. É uma representatividade falsa nossa. Até na justiça é assim. Se você não tiver advogado, não esquenta. A justiça te dá um advogado, na hora vai ter um lá, mas ele vai te defender? Pergunta, será? Podemos enfrentar a direita e a esquerda usando cada uma quando for necessário para apoiar nossos objetivos. Devido à decrescente fé no sistema político por parte do público, a Illumicorp desenha um programa para criar candidatos radicais que aparentam dar voz aos desfavorecidos. Isso dará uma sensação de ser representado aos descontentes e fará dissuadir aos dissidentes que não se sintam representados por nenhum candidato. Fará essa pessoa desistir, porque já tem um que representa, mas eles mesmos criaram. Esses aí eu chamo de quê? Você já sabe, persona, um personagem que eles criaram, ou que eles criam, para poder fazer de conta que é algo que é a favor do povo, mas eles mesmos criaram, entende? E ao mesmo tempo serve como uma base de dados para os potenciais dissidentes. Só um detalhezinho. Educação. Antes da educação, eu não tenho dúvidas de que muito em breve
você vai ver um camarada falando essas coisas que, por exemplo, eu já tenho dito, não só eu sozinho, mas outros também dizem. Mas quem está falando aqui agora sou eu, então me refiro a mim. Então, breve, eles vão criar um personagem exatamente parecido com essa cara. Mas esse não vai estar no meio alternativo, arriscando a vida como eu, falando para poucos pela internet. Vai estar na mídia deles. Mas vai parecer que é alguém que está do lado de vocês. Mas quando isso chegar, não acredite. Porque se você vê alguém na mídia convencional, na mídia Illuminati, falando o que o irmão Rubens fala, no meio alternativo para poucas pessoas, acorde, abra seu olho. Este não é um dos nossos, é um dos deles, criado justamente para isso. É um persona televisivo. Abra teu olho quando isso acontecer e saiba que nós já estamos te avisando. No início do século passado, Illumicorp se interessou e investiu fortemente na educação pública. Nosso Conselho Supremo percebeu que criar uma organização privada que dite a programação escolar em nível federal, as crianças poderiam ser condicionadas em massa a serem obedientes. Só um detalhe, em nível federal, segundo o vídeo, mas saiba, a Fundação Rockefeller controla o que vai ser ensinado nas escolas no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos. No interesse em promover os princípios da Illumicorp nas escolas, milhões de dólares foram investidos com a finalidade de criar o Conselho Geral de Educação em 1908. E o resultado dessa doutrina é evidente hoje em dia. As disciplinas da educação pública transformaram as últimas gerações em uma massa mais dócil e mais débil. E através do programa escolar teremos todo o controle do processo, do qual cada criança aprende. Assim é como podemos fazer deles trabalhadores obedientes que estão condicionados a aceitar o nosso grande plano. Você veja que até mesmo na internet, quando foi publicado esse vídeo com os comentários, aliás, sem os comentários, muitas pessoas colocaram mensagens dizendo que eu havia escrito prepare-se errado com 2 S, me corrigindo. E eles tratam as pessoas que escrevem errado, ou seja, que não está de acordo com o que as escolas dos Illuminati ensinam, como o pior dos inimigos do povo. Um sujeito que é como um trapo, que é um lixo, que é uma escória. Por que eles fazem isso? Porque estão condicionados. Se você escreve no lugar de C cedilha com SS, no lugar de S com C cedilha, se você troca M por N antes de B e P, aí os caras querem te crucificar, porque eles defendem os educacionados pelo sistema. Olha eu aí, mais uma vez assassinando Aurélio, ainda bem. Os educacionados pelo sistema de educação, eles acham que existe um padrão, e esse padrão é uma lei de vida ou morte. E se você não segue esse padrão de escrita na ortografia, você é um camarada que não é digno de credibilidade, que você então é digno de ser xingado por eles. Então você vê que a escola faz esse papel sim certinho, de transformar um cidadão que é uma pessoa neutra, em um defensor do sistema. Alguém que tenta se enquadrar o máximo do sistema sob todo ponto de vista, até na ortografia, até na forma de passar uma mensagem escrita, que a pessoa entenderia. A que recebesse a mensagem, entenderia, escrito com cedilha ou com S, escrito com M ou com N antes de B ou P. Mas as pessoas querem seguir uma regra. Esta regra é um condicionamento. E quem não segue esta regra, para eles taxam de que não merece nenhum crédito. E não merece nem viver. É um desumano, é um resto, é um lixo, é uma escória. Eles são totalmente condicionados a ver dessa forma. E ficou provado mais uma vez, de propósito, quando eu coloquei ortografias escritas diferentes nos comentários do YouTube sobre esse vídeo, justamente para poder despertar essa reação e eu poder aqui agora mostrar para você que isso acontece. Esse feedback valeu. E além disso, a Illumicorp fundou muitas associações, incluindo a Associação Americana de Historiadores, que determina a versão oficial sobre a história. Essa aí é interessante, porque não adianta você chegar numa prova da escola e dizer que os Estados Unidos derrubaram o World Trade Center, que foi um serviço interno, que foi um false flag, que foi uma regra de 3. Não adianta. Se você escrever isso numa prova da escola, você vai levar um 0, porque lá você terá que dizer a mentira contada, de que foi um atentado terrorista. Não adianta você falar a verdade, vai ter que seguir a mentira deles, porque eles reescrevem a história de acordo com o que está sendo dito agora.
O conhecimento é o poder. Assim temos que ser, custe o que custar, os autores da verdade. Reescrevendo a história à nossa conveniência, as vozes dissidentes não conseguem força. Assim podemos então ampliar a nossa influência na cultura para conseguir nossos objetivos. Meio de comunicação. Terrível. Mas não é o pior. A Ilumicorp usa os meios de comunicação para moldar a opinião pública sobre os eventos da atualidade e assim consolidar as atitudes desejadas sobre a nossa agenda futura. Através das notícias, do entretenimento e da publicidade, podemos programar uma variedade de reações e emoções na mente coletiva do povo. No passado, éramos limitados unicamente aos meios impressos, mas agora temos muitos meios para programar e condicionar as massas populares. Através da televisão a cabo, temos uma via mais entretenida de consumo e eventos mundiais. O entretenimento é o meio mais eficaz que a via do reforço subliminar em função da criação de atitudes de consentimento em direção aos nossos objetivos. Por exemplo, estamos diretamente dirigindo o movimento ambientalista do jeito que nos convém, como, por exemplo, o controle global do clima através da HAARP e dos rastros químicos. Faremos com que o povo se assuste para que aceite a agenda global das nossas agendas políticas. E já acertamos em cheio no plano para deter o crescimento da população mundial e deixá-lo em um número manipulável. Iremos reforçar a norma desejada através da publicidade, criando um modelo adaptável por parte do povo que é virtualmente impossível de alcançar. O resultado é um indivíduo incompleto que procure desesperadamente a aceitação pelos demais. Através dos reality shows da televisão, repetiremos o padrão da sobrevivência individual, contrariando a harmonia coletiva. Se trata de corromper a ideia de comunidade, criar indivíduos que busquem unicamente o seu interesse pessoal individual. Com um público que continuamente suspeita do seu próximo e engana os demais, poderemos manter um status da população dividida que nunca pensa no coletivo e nem cooperar com o próximo. Existe uma preocupação muito grande destes senhores do mundo em que o povo se una. O que eles querem mesmo é a individualidade. Por que eu digo isso? Porque o que esses camaradas querem é que não haja uma força. E a força acontece na centralização e na união. Assim você vê que sempre o mundo nos direciona a uma posição de individualidade mais acentuada, porque realmente o interesse deles é que estejamos todos divididos, separados, cada um brigando por si próprio e não como um todo. Você já reparou, amado, que quando há alguma coisa grande contra a sociedade, ela se une? Se reparou ou não? Se houver, por exemplo, uma injustiça quanto ao salário dos bombeiros, você vai ver que agora os bombeiros estão todos unidos, fazendo passeata, fazendo manifestações. Se isso ocorre, por exemplo, com a retirada de um grande número de moradores de um local, como aconteceu no Pinheirinho, você vai ver agora que esse povo está unido. Mas o povo só busca se unir na hora que não adianta mais, na hora que já fedeu e agora tem que sentir o mau cheiro. Então o povo se reúne apenas para sentir o mau cheiro. Se o povo se reunisse antes, certamente não sentiriam tanto mau cheiro. Religião. Agora, peraí, só um pouquinho agora, minha amada. Agora é um assunto terrível. Quando apareceu a mídia, eu disse, olha, essa é terrível, mas não é a pior. Porque a pior, meu amado, não tenha dúvida, eu não fico pegando no pé da religião porque tem algo contra qualquer um religioso, esse ou aquele. É porque essa é a verdade mais camuflada que tem. Se você for prestar bastante atenção, você verá que a ideia nossa é a verdade oculta. Entende? Verdade oculta. Não é noticiar fatos. Não é noticiar o que as pessoas sabem. É trazer à luz da verdade o que está oculto. Então, quanto mais camuflado, mais oculto vai estar. E a religião é o que é mais camuflado, é o que é melhor camuflado e é a maior mentira. Então, se você tem um assunto a tratar e este assunto tem por título verdade oculta, esteja certo. O que está mais oculto na mentira é o sistema religioso. Então, eu não pego no pé do sistema religioso. Como a proposta é revelar a verdade oculta, nós insistimos sempre muito mais em revelar o que está bem oculto. E o que está mais oculto está onde? No sistema religioso. Qual?
Cristianismo? Não tenha dúvida. As pessoas pensam que estão obedecendo à voz daquele que criou o céu, a terra, que criou o ar, que criou os seres humanos, as plantas. Mas as pessoas estão indo atrás do gênio da lâmpada. Está indo atrás da fada madrinha, que dá um benefício aqui, um ali, um acolá, e sendo enganado, e muito enganado, e perecendo, enquanto isso estando distraídos, como aqueles ratinhos no laboratório, que ficam naquela rodinha rodando, para poder não ficar parado, para se exercitar, enquanto chega a hora dele ser degolado em alguma experiência científica. Exatamente como este povo, o gado, mas pior ainda que o gado, é o gado gospel. Não tenha dúvidas. Eu não estou xingando o povo evangélico de gado. Eu estou dizendo que os Illuminati têm a todos nós do povo como gado. Mas dentre o povo, um gado que é mais ainda massacrado, usado, enganado, é o pessoal evangélico, ou seja, o gado gospel. Este aí, se a pessoa tem algo para enganar alguém e tem um público-alvo como objetivo de ser enganado, os grandes marqueteiros do planeta, eles não pensam em outro grupo, a não ser o grupo evangélico, porque é o grupo que diz amém para tudo. Esse grupo se convenceu de que quem está falando ali na frente é um ungido de Deus, e tudo que vem do ungido de Deus é para ser aceitável, então essa hora todo mundo abaixa a cabeça e diz amém. A religião tem servido ao nosso propósito de uma maneira tremenda. É a mais antiga e, quem sabe, a mais profunda forma de controlar a sociedade utilizada pela Illumicorp. Com a religião, um código de conduta deve ser seguido. Os autores das antigas escrituras rechearam esse código com mandamentos para manter o domínio sobre a população. Esse sistema tem sobrevivido durante muitos milênios para manter todo o rebanho junto e trazê-los para nós. Reconhecendo que, se a religião perde o poder para controlar, o resultante fanatismo é particularmente útil para a Illumicorp. Nossa influência invisível sobre as igrejas fizeram de alguns cristãos pessoas influentes nos meios sociais, políticos do mundo, mas controlamos as suas opiniões sobre os temas da atualidade através de políticas escritas aqui mesmo, na sede central da Illumicorp. A sede central da Illumicorp é onde ele se encontra, amado. É por isso que você vê um monte de maçom evangélico. Tá certo? É por isso que quando você descobre, fulano é maçom, você olha com espanto. E eu digo, espanto? Isso é natural. Sempre foi assim. Sempre estiveram no meio. Eles criaram o sistema religioso. Amado, Constantino, o homem que transformou o império político romano em império religioso, era de famílias Illuminati, na época anterior a 1776, conhecido como os patrícios. Pesquise e você verá. Então, quando você encontra um maçom infiltrado na sua denominação, você vai falar, nossa, tinha um maçom aqui dentro, eu não sabia. Eles não estão infiltrados não, amado. Ele é um dos donos, é um dos que criou. Ele está no lugar dele, certo? Talvez você é que não esteja. Nossa política dita aos pregadores, que logo pregam a palavra de Deus e suas interpretações da Bíblia. A sua fé cega é usada para transformar os seguidores em soldados submissos que servirão a nossa causa oculta durante as catástrofes que nos esperam. E na fase final do nosso grande plano, programaremos as profecias de que o dia final chegou, de acordo com as suas próprias crenças. Isso aí é interessante. O projeto Blue Beam, amado. Verá-se nos céus de todo o planeta a imagem, cada um do seu próprio Deus vindo para buscá-los. Você está entendendo? Então será uma grande operação do erro. Será uma farsa megalomaníaca mundial. Projeto que já está em curso. Chama-se Blue Beam. É só você pesquisar sobre isso, que vai saber mais. O que esse homem está falando aí até agora eu não vi e conheço esse vídeo, porque já assisti, claro. Não falou besteira hora nenhuma, é tudo verdade. Finalizando então, meu amado, eu creio que o mais importante a dizer é que existe um plano traçado já há muito tempo atrás. Um plano de transformar o mundo que nós conhecemos hoje em um mundo que os Illuminati, os senhores do mundo, já têm vislumbrado em seus ideais. E quando isso acontecer, será muito triste. Será triste porque 90% da população do planeta já terá sido dizimada. Não sei se você sabe, mas já se fala em crise de alimentação no planeta. Exatamente agora, right now, setembro de 2012, começa a grande mídia Illuminati
a jogar nos seus noticiais dificuldades com a alimentação para os dias vindouros. E isso é prenúncio de um grande problema, um dos inúmeros problemas que eles irão criar, para depois trazer a solução final. Como já foi dito, desde 94 sobre o Codex Alimentários, chegou o momento em que começamos a sentir na pele os seus efeitos. Não só na pele, mas também no estômago. Muito obrigado.